Vamos de ofertas bem rápido, porque eu quero me concentrar na palavra. Semanas atrás, eu tive um sonho. E geralmente eu tenho dificuldade em sonhar, porque eu durmo um pouco. Pastor, que é isso? Não é legal, então ore pelo seu pastor dormir mais. E nesse sonho, eu fiquei assustado com o sonho. Acordei, pedi a Deus que me desse uma direção em cima do que estava acontecendo. E logo após o sonho, algumas coisas começaram a acontecer. E a gente começou a ver, naquela mesma semana, assuntos de países que estavam sendo acometidos por terremotos. E o sonho era de casas entrando em colapso, casas que estavam sendo destruídas. Mas a palavra que Deus falou claramente comigo foi: bases minadas, bases sem fundamento. E eu comecei a orar em cima daquilo, pensei no que seria tudo isso. E no sonho, tudo aquilo desmoronando, eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? E ali a gente percebe que o que aconteceu neste tempo, a sequência recente, de fortes terremotos em várias regiões, isso reacendeu em muitos debates religiosos sobre o fim dos tempos. A Bíblia aponta, que os abalos sísmicos como um dos sinais dos últimos tempos. E eu fui fazer uma pesquisa, 10 grandes terremotos com escala acima de 7, em pelo menos 10 países, sequenciais. Eu disse: Deus, seria isso? Obviamente que a gente ora, a gente se preocupa com tudo isso. E o Espírito começou a me trazer sobre algo ainda mais significativo no ponto de vista da casa espiritual. E ao ver aqueles movimentos todos, e a gente percebe hoje que alguns países já estão criando estruturas de casas preparadas, de apartamentos, de prédios preparados para esses abalos. O Chile, o México, mas o Japão desponta como o país de mais recursos para a preparação desses prédios contra esses abalos. Mas eu disse: Senhor, é isso, para a gente se levantar, para orar por essas nações, para a gente se levantar, para fazer alguma ação. Afinal de contas, igrejas, somos igrejas, temos que pensar em tudo isso. E Deus começou a me fazer algumas perguntas sobre a nossa casa. Quando nós sabemos da palavra do profeta que chega para um homem de autoridade, diz assim: coloca a tua casa em ordem, que você vai morrer. E quando a gente pensa em colocar a casa em ordem, eu fui a pensar numa casa abalada, numa casa desestruturada, uma casa com bases minadas. Como é que você poderia restaurar tudo isso? E ainda coloquei no chat para ver: é possível restaurar uma casa com bases minadas? Qual seria a resposta? E a minha pergunta para você: você moraria numa casa sabendo que aquela base daquela casa estaria minada, estaria prejudicada? Você moraria num apartamento onde o prédio estivesse comprometido com todas as suas estruturas? A pergunta é: olha para mim, eu já vou começar com corte Tramontina. O Espírito Santo encontraria um lugar para morar numa casa minada? Numa casa com bases minadas?
numa casa com bases, que não teria estrutura para levantar um crescimento. É interessante que no final do Sermão do Monte, diga comigo, no final do Sermão do Monte, diga de novo. A gente sempre procura deixar as coisas. Eu sou do interior de Minas Gerais, uma família muito simples. Vocês já sabem disso, 8 filhos. E a gente tudo tinha que dividir. E aquilo que ter um pedacinho de carne no prato era muito significativo para a gente. Mas a gente sempre procurava deixar para o final. Deixar para o final ali aquela parte mais saborosa. Aí chegava aqueles irmãos intrusos que você ficava endemoniado quando ele chegava e pegava ali o seu último pedaço. Quem tinha raiva disso, eu ainda tenho até hoje. Se eu precisar ressignificar, você pode aí orar por mim. Mas a gente preocupa em deixar para o final o melhor. É por isso que a sobremesa vem sempre depois, é o melhor. E Jesus deixa para o final do monte uma palavra, e aqui me acendeu algo interessante, em Mateus 7, ali do versículo 24 até o versículo 27, e ele compara os ouvintes a 2 construtores com escolhas com bases opostas. O homem prudente, que cavou fundo e construiu a casa sobre a rocha, e o homem insensato, que construiu a sua casa diretamente sobre a areia, sem cavar alicerce. E biblicamente, uma casa minada ou sem um alicerce firme representa vida, família, fé edificada sobre areia, ou seja, fundamentada com bases frágeis, ilusórias, ou de desobediência à palavra de Deus. Naquele momento, como pastor, eu parei para pensar assim: como tem sido a base desta casa, que preza tanto pela palavra, que se preocupa em estimular você praticamente em toda reunião a você se dedicar à palavra, a colocar à disposição de uma escola para você ser edificado. A questão é como é que cada um de nós, como nós estamos nos vendo, como nós estamos nos comportando diante dos vendavais que aparecem e que sempre aparecerão diante de nós. Porque a maneira como eu me comporto na adversidade, hoje, me preparando para vir para cá, depois de ter revisto a mensagem, o Espírito Santo me fez lembrar um texto de Provérbios que diz: se te mostrares fraco em tempo de adversidade, quão pequena é a sua força. E nesse momento eu me reporto para isso, porque uma casa minada em tempo de adversidade não aguenta abalos. Uma casa minada em tempos difíceis não consegue se manter de pé. E quantos aqui querem a sua casa sustentada firmemente? A gente sabe que não é um start de um anjo que desce do céu dizendo: é agora, vai agora ser edificada. Mas é uma vida de construção. Ou seja, quando os ventos sopram, os ventos das provações, e vêm as tempestades, precisamos saber que estrutura foi colocada ali embaixo. Romanos 12, 2, talvez eu poderia dizer que seja o nosso tema base, não o texto da parábola que Jesus conta ali das 2 casas, mas Romanos 12, 2 é o nosso texto. E quem aqui está nos visitando essa noite? Levanta a mão. Dessa manhã, desculpa. Quem aqui, é que eu acordei tão cedo que para mim já é noite. Quantos aqui estão nos visitando essa manhã? Vá, levanta a mão. Diga, se você está perto dessa pessoa que levantou a mão, diga: seja bem-vindo. Diga: hoje, diga para essa pessoa, diga: hoje, esse pastor que está falando vai usar a vara. E tem uma irmãzinha muito querida, não vou dizer o nome dela, que ela disse: ai pastor,
Eu gosto do Senhor nas lives, porque nas lives o Senhor é tão manso. Mas o pastor, mesmo na mansidão, ele usa a vara e usa o cajado. Mas eu quero dizer que quantos aqui amam o ensino? Romanos 12, 2, um texto bem conhecido. Eu quero olhar para esse texto para uma nova vertente. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas... Leia o que está escrito aqui, em destaque. Mas... quem os transforma? Quem os transforma? Mas há uma expressão aqui bem interessante, porque a transformação que Deus quer fazer, ela só acontecerá se houver uma permissão minha para que isso aconteça. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu chegasse aqui na unção profética e dissesse: Deus tem uma palavra para você, é hoje que Ele vai liberar sobre a sua vida a sua boa, a sua perfeita e agradável vontade, qual seria a sua expressão? Não, eu vou pedir Qual seria a sua expressão se o profeta chegasse aqui, ó? É hoje que Deus vai liberar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas isso é resultado de um trabalho, volta aí o versículo. É resultado de uma permissão minha, sua, da ação de Deus em trabalhar na minha vida. Uma coisa é fato, todos nós queremos desfrutar do melhor de Deus, sim ou não? E aí já olha, 2026 será o melhor ano da minha vida, será o melhor ano da sua vida. A gente diz: aleluia, eu concordo. Se não fosse assim, não haveria tantas doutrinas distorcidas, ganhando força através das falsas promessas de uma vida livre de problemas e desafios. Deus não chama a gente para estar livre de problemas e livre de desafios, nos chama para enfrentá-los. A verdade é que, de fato, Deus deseja lhe dar o seu melhor. Quantos creem nisso? Digo, meu Pai quer o melhor para mim. Mas eu tenho certeza também que o diabo quer nos enganar, nos trapacear, nos impedir para que a gente receba isso. E muitos cristãos estão vivendo a fé alheios ao fato do sistema deste mundo, de como ele age, de como ele trabalha com tanta energia, com força total, para impedir que nós, cristãos, possamos viver uma vida santa. Dias atrás, eu ouvindo uma frase do teólogo, pastor, querido, homem de Deus, Luciano Subirá, ele disse: nós vivíamos um problema muito grande. Eu confesso que hoje mesmo pela manhã eu disse: Pai, nós vamos trabalhar esse tema, mas eu preciso de uma graça do Senhor, não vivendo preso aos estigmas que foram pregados no passado de uma vida de santidade, nem ao mesmo tempo deixando de dar importância a essa santidade que é necessária, porque sem ela é impossível que vejamos a Deus. Eu pedi que colocasse uma frase aí no telão, e eu queria que você repetisse essa frase. Se você está brincando de ser cristão, leia essa frase, vamos lá, 1, 2, 3. Santidade não é um estilo de vida restrito para apenas algumas pessoas, mas uma consequência natural de um relacionamento intencional com Deus, no qual passamos a rejeitar os padrões do mundo e abraçar os valores do reino em cada área da nossa vida. Queridos, que semanas desafiadoras as duas últimas. Notícias, casos e casos. Eu disse: Jesus, tu não te ausentas do trono. Jesus, o que é a igreja de hoje? Temos percebido algo dentro das igrejas, não essa, lá na China,
que a permissividade está entrando e está sentindo a vontade dentro das igrejas. A permissividade é aquilo que Deus até permite, porque Ele nos deu o livre-arbítrio, mas não é necessariamente a sua vontade. É viver do jeito que dá, sem confrontar as áreas que precisam ser transformadas. A gente vai se acostumando, deixando a vida levar, e está tudo muito bem. Querido, eu preciso de confronto diário. Posso ouvir isso? É continuar, a permissividade é continuar em padrões e hábitos que não refletem a santidade e o propósito que Ele tem para nós. Querido, quem não tem uma vida de santidade não viverá o propósito de Deus, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se eu não vejo o Senhor, eu não serei direcionado para o meu destino profético. A vontade de Deus, por outro lado, ela é perfeita, diz Romanos, ela é agradável, ela é alinhada ao seu caráter. Ela não se molda ao que sentimos, ela não se molda ao que pensamos, mas ela nos confronta, ela nos molda, ela nos santifica. E santificar é se separar. Ao aceitar Jesus, eu me tornei santo, separado, dizendo para o reino espiritual que quem tem o direito de agir na minha vida é Jesus. Eu sou separado para uso exclusivo dele. O diabo perdeu todo o direito que ele tinha de usar a mim. Amém? Levanta a sua mão direita e diga: eu sou santo em toda a minha maneira de ser. E eu queria que você sentasse aí, botasse um super bonde nessa cadeira, até o final do culto, o poder desse super bonde espiritual, porque ninguém vai sair para ir para banheiro, ninguém vai sair para lugar nenhum, porque você vai sair com essa palavra, você vai sair incomodado com ela, mas você será transformado por ela. Me deixe dormir. Nós vemos hoje pessoas que chamam a vida de fazer o que bem entende, sem dar satisfação, quando bem entendem, de estar livres da autoridade controladora, que essa pessoa, ela quer que esteja naquele lugar onde ela é dona da vida dele. Ela não interessa dar satisfação aos pais, aos agentes das leis, às restrições morais da sociedade humana. Querido, nós vivemos para prestar contas. Escutei um amém. Aquele que não tem a quem prestar conta aqui na terra está em perigo. Quem ou o que está por detrás deste espírito de desobediência? Por que precisam os cristãos travar uma luta resoluta para neutralizar tal passividade ou permissividade? Mas onde nasce essa permissividade? Pergunta todos para mim isso, vai. É bem conhecido que a desobediência ela teve o começo com os humanos ali no Jardim do Éden. Mas quem introduziu primeiro a permissividade e armou o laço para Adão e Eva se desviarem? Jesus identificou o responsável quando disse aos fariseus hipócritas que eles queriam fazer o desejo do Pai, o diabo, a quem Jesus mais tarde identificou como governante deste mundo. O diabo, que tem estado pecando desde o princípio, quando, como ele mesmo diz, tem procurado controlar a humanidade para fins egoístas. O que é ser egoísta? É fazer o que eu quero, sem prestar contas a alguém. Os que fazem da violação da lei uma prática originam-se deles, são pessoas egoístas que só pensam nela mesma. Querido, o perigo é que a permissividade pode até parecer boa, mas nunca vai levar você à plenitude. Escutou o que eu disse?
A vontade perfeita de Deus, sim, nos leva a viver tudo o que Ele sonhou para nós, mas isso exige de nós uma rendição completa, uma humildade, exige de nós uma fé. A coisa mais difícil a gente encontrar hoje são pessoas humildes, porque no momento ela até se quebranta, no momento ela até sente alguma coisa, mas depois dali já quer se sentir superior. Cadê o caco? Cadê a telha? Cadê o saco de cinza? Cadê o saco de estopa? Cadê a humildade? Cadê a sem maquiagem? Cadê a cara lisa? Transparente, mostrando o que você é. Que não nos acomodemos ao que é permitido, mas que busquemos de todo o coração viver uma vida boa, perfeita e agradável na vontade de Deus. Porque é na desobediência é que nós entendemos que nós estamos completamente fora do propósito de Deus, mas também nós sabemos, é na obediência à sua palavra que encontramos vida, que encontramos liberdade, que encontramos plenitude. Hoje as pessoas querem estar em qualquer lugar, desde que esse lugar não chame essa pessoa a um compromisso, a uma responsabilidade. Versículo 2 de Romanos 12 da NVT diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alguém perguntou assim: pastor, isso foi no GC, se não me engano, quando a pessoa se desvia, como é que computa essa questão de uma pessoa que vai para Jesus, aí depois sai, se desvia, vai para o mundo e tal, nunca nasceu de novo. Porque quem nasce de novo nunca deixa. Quem nasce de novo, o comportamento dele é diferente. Ah, por que eu estou me comportando isso? Falta-te nascer de novo. Às vezes você está cheio de letra, às vezes você está cheio de orgulho, às vezes você está cheio de vaidade, às vezes você está cheio de tantas outras coisas, menos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em casa com base minada. Um problema comum, e muito comum, e particularmente crescente nos últimos anos, são os discípulos que até decidem acreditar em Jesus, mas nunca decidem de fato segui-lo. A semelhança do que aconteceu na parábola do semeador em Mateus 13, alguns recebem a palavra com muita alegria, uau, que palavra tremenda! Mas passa a semana, não aplica aquela palavra na sua própria vida. Eu quero ver endemoniamento dentro dos GCs. Eu quero ver endemoniamento de todo o culto nessa igreja. Eu quero ver o engano cair por terra. Eu quero ver a falsidade cair por terra. Eu quero ouvir que o egoísmo vai cair por terra, porque o poder da palavra age e o Espírito Santo é Senhor dessa igreja. O pecado não te domina. Temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus e não da hipocrisia de viver um evangelho de falsidade, na igreja levantando a mão, até chorando, mas chega lá fora, fica campeando no pecado, fornicando, entrando em promiscuidade, entrando em sites pornográficos, entrando naquilo que está te dominando, para impedir que você tenha uma vida plena na sua vida conjugal. Eu só estou introduzindo. Ore para eu não baixar de nível, porque se eu baixar, você vai se assustar. Na parábola do semeador está ali, alguns recebem a palavra com alegria, mas permitem que as suas sementes sejam removidas rapidamente do seu coração, ou nunca abre espaço para que as sementes se enraizem, então frutifiquem a boa medida prometida desta promessa da semente plantada em terreno bom. Mas eu quero aqui citar algumas realidades que podem contribuir para esse cenário.
o que pode corroborar para a gente ver uma igreja desse jeito. Eu quero dizer para você que essa não é uma preocupação só dessa igreja, é uma preocupação das outras igrejas, da geração fast food, que eu como aquilo que me é favorável. Enquanto essa igreja tem aquilo que eu gosto, eu como. Se não, vou pular para outra para procurar o que eu gosto. Vou entrar no YouTube para pegar um tipo de uma mensagem só que eu gosto. A questão é que a palavra, diz a palavra de Deus, que toda a palavra ela é boa para tempo oportuno. É toda. Eu não sou exclusivista de pegar A e B. Eu tenho que pegar toda a palavra. Mas eu quero trazer aqui alguns cenários, algumas responsabilidades que contribuem para que esse cenário aconteça. Número 1, esfriamento nas convicções acerca de Cristo. Passa a semana nas coisas do mundo, não pega uma Bíblia, não pega uma palavra para ouvir, não se expõe a nada da palavra. Eu quero dizer para você que ninguém vive só de culto de domingo. É raso, é superficialidade, é alma fácil de ser roubada pelo inimigo. Além de tudo, o ensino das doutrinas fracas e confusas a respeito do evangelho, de você pegar e dizer assim: não, eu não vou pregar essa palavra não, porque ela é muito dura, senão ninguém vai ficar na igreja. Você sabia que eu orei para você estar aqui hoje? Não sei se você vai vir de novo, mas eu não posso levar esse peso sozinho, de estar com essa responsabilidade de apresentar a você uma palavra não minha. É à luz das escrituras o que essa palavra diz. Aqui é uma igreja séria. E essa semana eu estava num lugar, a pessoa perguntou: como é o nome da sua igreja? Eu falei assim: a casa, lugar de Deus. A pessoa olhou assim: forte? Muito. Como eu posso dizer que esta é uma casa, lugar de Deus, onde o pecado se sente à vontade? É lugar para qualquer uma outra coisa, menos de Deus. Isolamento ou abandono do convívio da igreja. Querido, quanto tempo você passa sem vir para um culto, para uma reunião? Superficialidade no seu discipulado. Uma visão consumista sobre Deus. Eu vou ali, passo meu cartão de crédito, eu preciso disso, vou lá, tchac, 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 para o que eu preciso. Ou talvez uma cosmovisão relativista. A cosmovisão é a maneira como você enxerga as coisas do seu ponto de vista. Querido, eu quero dizer para você que enxergar nosso ponto de vista tem que ter um foco. É Jesus. Expectativas erradas acerca da fé e uma consequente decepção. E acima de tudo, querido, algo que colabora para o pecado ficar à vontade é um mau testemunho de cristãos dentro da sua própria casa. E aqui eu chamo a atenção para você, pai e mãe, para todos nós. Eu posso chegar para o meu filho e dizer para ele: copia tudo que você vê em mim. Copia o meu jeito de pensar, copia o meu jeito de sentir, copia o meu jeito de me comportar. Essa visão que tínhamos no passado, dos 60 mais, que o pai dizia: faça o que eu falo, não cola mais hoje. Não cola mais hoje. Se eu quero dentro da minha casa pessoas santificadas, eu tenho que ser o primeiro a levantar a bandeira de santificação. Às vezes o seu mau testemunho dentro de casa corrobora para que o seu filho leve o evangelho do jeito que dá, sem responsabilidade, sem verdade, sem prática, imoralidade. E às vezes também o que corrobora são as feridas emocionais. Tudo isso compõe um verdadeiro ecossistema de frieza e infertilidade espiritual. São verdadeiros inimigos da maturidade que não apenas se infiltram no nosso coração, muitas vezes de maneira desapercebida, como também, se não forem identificados e tratados com toda a seriedade, abrirão portas para problemas ainda maiores.
Querido, todos nós, se uma brecha se abriu e você caiu, a primeira coisa que você tem que se levantar é: o que eu tenho que fazer para me santificar? Não é deixar a vida levar e tá ali fazendo, indo para qualquer pessoa, não. É saco, pano de saco, é cinza, é caco, é reclusão, é estar só, é ir para a solitude e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. É pegar o Salmo 51 e orá-lo todos os dias. Você perdeu a presença. E se eu perdi a presença, eu perdi a bênção. Se eu perdi a presença, eu perdi a unção. Se eu perdi a presença, eu perdi o meu destino profético, o meu propósito de vida. Hebreus 3, 7, 8, 12 e 13 diz: por isso, o Espírito Santo diz, quem diz? Estou eu atento à voz do Espírito Santo. Nas pequenas coisas, porque se eu vigio nas pequenas coisas, consequentemente, eu terei facilidade em vigiar as coisas grandes. Essa semana eu estava na academia, e eu estava mascando chiclete, e eu fui jogar o chiclete antes de treinar no lixo. E eu errei o alvo. E o chiclete caiu no chão. Eu olhei para ele. Aí o Espírito Santo disse: você faria isso na sua casa? Ninguém estava vendo. Entre aspas, ninguém. A questão é que se eu não vigio nessas pequenas coisas, as grandes serão costumeiras, normais. Por isso o Espírito Santo diz hoje. Quando? Não espere para amanhã. Hoje, se ouvires a voz, a sua voz. O que o texto diz? Não endureça o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é, para que nenhum de vocês sejam enganados pelo pecado e fiquem endurecidos. E a consequência desse texto diz: e por isso, porque endureceram o coração, não entraram na terra prometida. A satisfação do homem, querido, é viver neste lugar da promessa. A satisfação do coração do homem é ter um futuro de paz, de segurança. Olhando para o texto de Romanos 12, 2, e entender como o discípulo de Cristo vive de maneira separada do mundo, ao mesmo tempo que vive o propósito do Pai no mundo, e para viver uma vida plenamente em santidade. Primeiro ponto. Agora estou entrando. Número 1. Leia para mim aí no telão. Seja fiel, diga comigo, a Deus, e rejeite as ofertas de Satanás. Invertem as duas pessoas. Diga para mim, vá. Você não sabe o que é inverter não, gente? Seja fiel, vá. Assim é o pecado quando você cai. Você rejeitou a fidelidade a Deus, sendo fiel a Satanás, e rejeitou as ofertas de Deus. Romanos 12, 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Aí você diz: não, pastor, isso é coisa da juventude, é coisa da adolescência, é testosterona. Eu desafio você, vamos fazer exame para saber quem tem mais testosterona, se é eu ou se é você?
Me converti com 20 e poucos anos. Viciado em pornografia. Viciado em masturbação, porque meu pai dizia que era proibido ter relação sexual. E o dia que eu me converti, eu disse: se isso não vem do Senhor, muda. Eu quero ser santo em toda a minha maneira de ser. Querido, a pessoa que eu sou casado hoje, a mulher mais linda da face da terra, que eu sou casado hoje, a mulher mais de Deus que eu tenho hoje, como resultado de tudo isso, é porque eu rejeitei coisas lá atrás. E porque rejeitei, eu semeei lá atrás. E por isso que eu colho de um casamento hoje saudável. Não fique experimentando. Você não é mercadoria de 199 para passar na mão de todo mundo, como passa e repassa. Deus está te levantando para você hoje se levantar como esse resgate da sua geração. Se a sua geração lá atrás caiu em pecado, você está se levantando. Você tem que se levantar com raiva de Satanás e dizer: eu me levanto levantando uma bandeira de santidade dentro da minha casa. É uma revolta. Quando nós entramos num relacionamento, principalmente em um casamento, nós estamos dispostos a aceitar diversos defeitos do nosso cônjuge. Por mais que eu tenha dito que a minha mulher é maravilhosa, que ela é uma mulher de Deus, que ela me satisfaz, mas nós temos defeitos. Amém? Eu pedi aos líderes dos pré-adolescentes: quero todos vocês hoje, e a regra vai ser para todo mundo. Pastor, mas o nível está muito alto. Você não sabe que esses meninos se expõem? Isso é fichinha. Mas falando ainda de casamento, nós nunca somos perfeitos, nós temos defeitos. E olhar para isso é muito importante, porque eles também vão ter que aceitar os nossos defeitos, cada um aceitando o defeito um do outro. Mas, diga comigo, mas. Você já sabe que quando eu coloco mais, eu não estou dando valor àquilo que eu falei antes. Mas há um limite muito importante a ser traçado nisso. Porque todo relacionamento exige fidelidade. Quebrou a fidelidade, é complexo. Podemos aceitar defeitos uns dos outros, mas a fidelidade é indispensável e essencial para a saúde do relacionamento de aliança. Romanos 12, 2 afirma que Deus espera a nossa fidelidade a Ele. Ao dizer: não vivam conforme os padrões deste mundo, Deus está declarando que não aceitará o nosso adultério. Portanto, valorizar o mundo, entrar na cultura deste mundo, agradar o mundo, é infidelidade para com Deus, é adultério. O apelo de Paulo aqui é para que abandonemos essa cosmovisão distorcida deste mundo, esse conjunto de crenças, esse conjunto de valores do mundo, um conjunto de valores equivocados, que é desde a sua concepção, contrário aos ideais do reino. Não é apenas uma questão de fazer ou não fazer, pode ou não pode, mas uma resolução que precisa ser feita a partir da pergunta: o que realmente amamos? O que vive caindo em pecado, ama o pecado. Pastor, o seu relacionamento começou santo? Não. Pastor, você está abrindo para todo mundo? Não sei o que a minha mulher vai falar disso. Mas não foi santo. Porque cada dia duas pessoas que se amam, a gente quer mais. Mas no dia que percebemos que as coisas estavam avançando, a gente foi jogado pelo Espírito Santo de Deus, um para um lado, outro para o outro. Caímos aos prantos, como se tivéssemos cometido uma aberração. E naquele momento o Espírito Santo nos convoca para não termos nem beijo até o casamento. Pastor, você era frouxo. Não, eu queria ser santo.
Eu queria ser santificado para uso exclusivo de Deus. Passamos quase 2 anos, mal, um cheirinho no rosto, mas não era aquele cheiro, que às vezes esse cheiro é pior do que o beijo na boca. Pastor, que é muito radical, querido, me diga uma coisa: quando você casado começa a ter relação sexual com a sua mulher, qual a primeira coisa que você faz? Já vai direto? Sim ou não? Responda. Que isso, pastor, que aberração. Como é que eu posso chamar a Ariane para pregar aqui? Eu não posso falar sobre isso, se eu sou pastor dessa igreja. Se as coisas estão descaradas hoje no mundo, como? Querido, se eu não tenho controle, eu tenho que remover tudo. Eu não posso deixar nenhuma pontinha. Tinha semana que eu estava subindo pelas paredes. Se hoje, com 61 anos, minha testo sem reposição é quase 800, imagine com 20 e poucos anos. E eu dizia para ela, ligava para ela: não posso te ver essa semana. Porque eu entendi que a Bíblia diz: quando você não puder, a Bíblia diz: fuja. Fuja, para não cair em pecado. Porque naquele momento eu entendi. E passamos esse tempo e fomos voltar a beijar no dia do nosso casamento. Depois de quase 2 anos. Preste atenção. Depois de quase 2 anos. E a nossa lua de mel, fomos presenteados com uma semana numa casa, numa ilha, lá em Maceió. Estava me sentindo Brooke Shields ali, o cara galego, na Lagoa Azul, parte 2. Só nós dois. A primeira noite, nós tivemos uma visão aberta. Tinha no quarto tinha uma poltrona de papai. Naquele momento eu tive uma visão aberta de Deus, assentado ali, e nos aplaudindo, dizendo: parabéns, que no meio de uma geração infiel, vocês se mantiveram puros. Sobre muito os colocarei. Nós temos que entender que o plantio de hoje faz parte daquilo que é a colheita que eu quero receber amanhã. Se Deus está dizendo para nós: renuncie, renuncie. 1 João 2,15 diz: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Permanece. Diga comigo: desejo da carne. O que tem no mundo? Desejo da carne. Diga comigo: desejo da carne. Querido, eu só tenho legalidade para pregar aqui hoje nesse assunto, porque um dia eu semeei lá atrás. O desejo da carne é a nossa paixão de sentir, e o desejo que temos pelo prazer, que pode se manifestar de diversas formas. O desejo dos olhos é o desejo de possuir coisas de uma forma egoísta. Não vou me deter nisso, que esse não é o nosso assunto. A soberba da vida é a vontade de ser mais visto, ser mais influente, ser mais famoso, mais popular. Diga comigo: sentir. Diga de novo: possuir e ser. Diga essas 3 coisas. Vá comigo, vá. De novo. De novo. O que eu tenho que fazer? Pegar o meu sentir, pegar o meu possuir, pegar o meu ser e tudo entregar a Deus. Entregue tudo isso a Deus, e você estará no caminho certo para viver uma vida de santidade. Eu senti vontade de fazer isso, mas essa vontade agrada? Essa vontade é o melhor de Deus para mim?
vai me dar o futuro que eu preciso? Faz uma pergunta para o seu vizinho, diga: existe algo de que você precisa se arrepender e entregar definitivamente a Deus hoje? Continua. Primeiro, número 1, seja fiel a Deus e rejeite as ofertas de Satanás. Segundo, revise a sua dieta espiritual. Quem aqui gosta de fazer dieta? Mas quem gosta aqui dos resultados dessa dieta? Há uma incongruência, sim ou não? Hã? Eu gosto do resultado do que ela produz, mas você olha ali para aquela sobremesa, olha para aquela torta, e aí você olha para ela, querido, eu passei. Qual a coisa que vocês acham que eu mais gosto? Diga para mim, vá. 1, 2, 3, vou dizer 1, 2, 3. Tem 2 sílabas. 1, 2, 3. Eu passei 9 anos sem tomar café. Eu era crente. Quando eu pegava um café dos outros, eu pegava e dizia: pode cheirar a carne, mas você não bebe. Escute o que eu estou dizendo, olha para cá. Se eu não controlo o que vejo, eu não terei forças para controlar o que eu não vejo. Eu não consigo fazer jejum. Lamento, mas você não resiste ao pecado. Romanos 12:2 diz, mas eu posso continuar, gente? Pode? Eu ainda tenho tempo, eu não estou numa habilidade hoje aqui. É a oração que eu pedi a Deus. Diga para o seu vizinho, revise a sua dieta espiritual. Eu quero ser o seu nutricionista espiritual. Permita-me ser seu nutricionista. O que eu vou dizer para você? O que você vai tomar no café da manhã, no seu lanche da manhã, no seu almoço? Vou ser o seu nutricionista espiritual. Que legal, boa, né? Consulte o seu nutri espiritual e tenha uma vida completamente transformada. Preste atenção que o texto de Romanos 12:12 diz: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de... Talvez o que precisa entrar hoje na sua história é a mudança de... de pensamento. Mudança de pensamento. Leia essa frase do livro Espiritualidade que Transforma, um livro tremendo que eu recomendo. Vamos lá, leia comigo. Vamos lá, 1, 2, 3. Continua. Eu vou repetir porque cortou uma parte aí. A solução de Deus para a transformação genuína não são regras, porque de regra a gente está cheio, né? Não é tentar ser mais correto ou tentar manter o nariz espiritual de alguém mais limpo por meio do esforço próprio. Não. A solução de Deus está em decidir aquilo que entra na sua mente. Quem decide o que entra na sua mente? Quem decide? Como a gente citou antes, ali no início, nós estamos em guerra o tempo todo. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Jesus Cristo não veio apenas para melhorar uma coisa aqui, outra coisa ali, no nosso modo de viver. Jesus veio mudar a nossa natureza e nos transformar por completo. Mudar o quê? Primeiro, mudar o quê? Natureza. Eu produzia isso, agora não vou produzir mais. Eu era assim, agora não sou mais. Queridos, dieta é esforço, sim ou não? Quem é que já quebrou dietas? Dieta é esforço.
Dieta é renúncia, mas dieta também é foco. Nenhum de nós, por mais motivado que seja, pode mudar a si mesmo. Se você não está indo para o GC, você está perdendo, porque no GC a gente tem trabalhado essa questão de frutos. De entender que o que eu produzo é resultado da graça e misericórdia de Deus na minha vida. Que ninguém pode mudar a si mesmo. Que nós só mudamos por causa do poder de Deus que existe em nós. Querida, apenas o esforço próprio e a automotivação não podem fazer de nós pessoas mais amorosas, mais alegres, mais pacíficas, mais pacientes, mais bondosas, mais generosas. Afinal, essas coisas não são obras da carne, é fruto do Espírito, produz. Olha para cá, produz. Diga comigo, produz. Diga, o Espírito que habita em mim, produz. Agora preste atenção, o que as pessoas têm colhido de você? É o que você está produzindo. E aquilo que você produz determina o que está dentro de você. Temos a nossa parte na obra, sim ou não? É verdade, mas é Deus quem realiza o milagre da transformação. A Bíblia nos orienta por onde começar. Romanos 3, 1 e 2. Desde o início do segundo semestre nós estamos falando sobre isso. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, eles procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Preste atenção aqui, queridos. A gente sempre tem falado aqui que a nossa cabeça está no céu, apenas os nossos pés na terra. Mas a questão é que se eu penso nas coisas do alto, meus pés estão aqui na terra, e se eu vivo pensando nas coisas de baixo, o que tem saído de mim? O que tem produzido de mim? Querido, você não será capaz de resistir às mentiras de Satanás se não estiver com a mente revestida de amor e da palavra de Deus. Isso acontece processualmente e nunca da noite para o dia. É um processo que envolve, diga comigo, um esforço contínuo com perspectiva. De novo, vai. Esforço. De novo. O que é perspectiva? Eu me esforço porque eu sei aonde eu quero chegar. Acima de tudo, persistir em meio à batalha, porque eu não sou frouxo. Eu posso me levantar, eu posso me reerguer, eu posso mudar a rota. Arrependimento é mudar a rota. Acima de tudo, render-se diariamente ao domínio de Cristo. Quando eu vou me render? Diariamente. É diariamente. A transformação é fruto de uma vida que se permite ser cheia de Deus todos os dias. Querido, eu tenho o hábito hoje de treinar. Eu tenho o hábito de cuidar da minha alimentação. Por que eu não posso colocar um hábito de ler a palavra, de meditar na palavra, de escrever sobre a palavra, de ensinar sobre a palavra? Porque o que está me dominando, o que é maior em mim, vai dominar as minhas conversas, vai dominar as minhas ações. Se eu vejo alguém que fala muito palavrão, significa que ele está expondo de quê? A uma mesa dos escarnecedores. Se eu vejo alguém que o comportamento é imoral, aquilo me... Cara, uma palavra para mim chula, uma palavra imoral me trava. Eu fico com raiva, me dá vontade de dizer para a pessoa: converte a sua língua. Porque pessoas podem estar dentro da igreja e tendo falas imorais. Levanta a tua mão direita para o alto e diga bem forte: chega! Santifica, Senhor, os meus lábios. Mas antes de santificar os lábios, você tem que santificar os seus pensamentos. Sua dieta é para isso. O nutricionista disse que você tem que comer agora 6 vezes por dia. Nunca consegui. Tem gente que diz: eu como só uma vez, pastor, o dia todo.
Não consigo. Eu já disse para quando nutricionizar 6 vezes. Não consigo, meu filho. Não consigo. Hábitos. Aí você enfiar a coisa pela goela. Mas querido, eita, chegou o nutricionista agora. Quando a gente está trazendo isso para o campo espiritual, é entender que você pode organizar a sua vida da mesma maneira que eu vou edificar o meu corpo, eu vou me edificar espiritualmente. Imagina se todas as vezes, olha para cá, um desafio. Quem gosta de desafio? Meia dúzia. Quem gosta de desafio? Imagine se todas as vezes que você fosse fazer uma refeição, você orasse a Deus por 1 minuto. Tem gente que comeria até menos. Seria convencido pelo Espírito. Para terminar. Não fale isso não, que eu faço um seminário em cima disso. Mas prepare, está vindo agora aí. Número 3, conheça e desfrute a boa vontade de Deus para a sua vida. Porque você disse A, eu vou aumentar mais um ponto por minha conta. Versículo 2 de Romanos 12 diz: a fim de que o objetivo de, resultando em, concluindo em, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Diga comigo, só depois de ser fiel, diga todos, de ser resoluto na dieta espiritual, é que eu vou desfrutar do objetivo. Sim. Aí às vezes chega lá no Nutri e diz: olha, eu fiz tudo certinho, mas não tive resultado. Aí o Nutri vai dizer: falácia. Tem uma irmã da igreja aqui: pastor, foi na Nutri e disse: eu não sei porque eu engordo, porque eu como tão pouco. Aí o Nutri diz: mas o que você janta? Ele disse: eu janto um pote disso cheio de biscoito, não sei o que lá. Ele só esse pote cheio de biscoito dá para você fazer 2 refeições. Às vezes, querido, preste atenção, você vai permitindo coisas, entre aspas, insignificantes, que está trazendo a sua obesidade espiritual, doença espiritual. Eu quero ver resultado, mas para fazer resultado exige. Essa semana alguém disse: pastor, eu consegui ganhar 4 quilos de massa magra. É satisfatório? Mas o processo, quantos não ele deu? Eu pergunto, quantos não você dá para o mundo? Quantos não você dá para Satanás? Quantos não você dá para o seu colega, para não perder o seu destino profético? Mas esse já não é mais o ponto, é o outro que eu estou tentando agora. Conheça e desfrute a boa vontade de Deus, porque é o resultado da dieta, é que todos nós queremos. E o processo é longo. As renúncias podem ser dolorosas, mas o seu fruto não é apenas doce, mas também ele é eterno. Escute bem o que eu quero dizer para você. Quando você tem ali as suplementações maravilhosas da fórmula, né? Da Elinara, lá do Fabiano, que você é suplementado, na hora que você suplementa, vai, puf! Tem gente que é assim, já ingeriu o comprimido e já está na frente do espelho, assim, uau! É assim? É assim? Hã? É assim? Na realidade não. Você toma pela perseverança em tomar, fazer o que precisa ser feito, aí você chega e diz: alcancei esses objetivos. Querido, viver separado dos valores do mundo, em uma constante renovação da mente, tem como consequência natural o conhecer e o desfrutar da vontade de Deus. É o caminho para, enfim, receber o melhor de Deus em todas as áreas da sua vida. Saiba que a vontade de Deus ela é boa, porque ela é satisfatória. Ela é agradável porque é prazerosa tanto para nós em receber quanto Ele em promover. Ela é perfeita porque está de acordo com o coração de Deus e por isso pode maximizar o nosso potencial no cumprimento do seu propósito.
Tudo isso nos purifica daquilo que se coloca em nosso caminho em direção a uma vida plena e abundante. A nossa recompensa por nos rendermos ao Senhor é desfrutar de uma vida ainda muito mais conectada a Ele. E conectados a Ele, transformados pela Sua palavra, nós podemos frutificar em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu fiz o Connect, e no Connect a gente trabalha tudo isso. Quantos aqui foram abençoados no Connect? Se você foi abençoado, faça um barulho, vá. Vai ter agora 24 e 25 de outubro. Organize. Pastor, eu já fiz, mas eu dei uma escorregada. Volta, faz de novo. Faz de novo. Vou ter maior prazer em botar a mão na sua cabeça. Vai expulsar esse cão uma vez por todas. Não, eu fui permissivo. Eu fui permissiva. Pois volta a fazer o Connect. Volte. Jesus diz em João 15, para a gente encerrar. Versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se Ele é a videira, nós somos os ramos, significa que eu estou conectado. Como eu estou conectado a Ele, produzindo outras coisas? Não tem possibilidade. Significa que eu estou conectado em uma outra árvore, porque eu estou produzindo fruto diferente. Mas Jesus diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O texto de Cantares, capítulo 2, 15, que vocês já me viram pregar não sei quantas vezes, diz assim, o sábio Salomão, apanhai-me as raposas. E eles também, apanhai-me as raposinhas. Porque o que está destruindo a sua vinha não são as grandes raposas, são justamente as pequenas. Ele usa essa metáfora poética das raposas, das raposinhas que fazem mal às vinhas, para representar os pequenos deslizes, os hábitos ocultos, concessões diárias que parecem inofensivos, que destrói a vida espiritual e os relacionamentos antes de gerarem frutos. Mas o texto diz, olha para cá, apanhai-me. Quem vai apanhar? É Deus? Hã? É Deus? Quem tem? Quem tem? Bata no peito, quem tem? Agora eu te pergunto, o que você está produzindo dentro da sua casa está trazendo alegria ou tristeza? Se está produzindo tristeza, é porque as raposinhas destruíram a sua vinha. Você não as removeu. Você permitiu que elas ali estivessem. Existem as raposinhas da instantaneidade. É porque ninguém hoje gosta de esperar. Querida, a vida cristã, ela não vem de um kit pronto do McDonald's, do McLanche Feliz, nem do Burger King, nem de um miojo. Pastor, vamos reduzir mais o tamanho da palavra do culto. Eu escuto isso. E a pessoa só vem uma vez no domingo. Pastor, o ensino está muito longo. Pastor, eu não suporto mais ver vídeo longo. Então eu estou desejando que agora aumente, além de 2.0, que bote 3.0 de velocidade. Diga comigo, raposinha da instantaneidade. Por quê? Porque estamos vivendo num mundo extremamente rápido, com acontecimentos rápidos. Tudo tem que ser rápido, instantâneo. Como aquele texto diz assim, a pressa, ela é... Como é que é esse ditado? Como é que é? Quem é a perfeição? Cristo. Eu te pergunto, todo ato apressado trouxe bem-estar ou mal-estar para você?
Se eu saio de casa a tempo, eu não vou me estressar com o cara que está ali atrás, ali, a 20, quando a via pede 80. Se a pressa é inimiga da perfeição, significa então que a pressa é amiga de quem? Do cão. A instantaneidade quer tudo muito pronto, muito rápido. Bora fazer isso. Porque a coisa que é instantânea não tem profundidade. Eu gosto de ir para aquela igreja, porque a mensagem daquela igreja é 30 minutos. Profundidade. E se não tem profundidade, como é que vai nascer essa planta? A segunda raposinha da superficialidade, ou seja, só que Deus quer tirar desse ciclo vicioso, da superficialidade. Essa igreja superficial vai pegar um céu superficial. Você continuaria nesse lugar? Ou você quer um céu na plenitude? Diga para mim. Ele nos deu uma nova vida para vivermos de uma forma profunda, enraizada, um cristianismo verdadeiro, genuíno, e não um cristianismo da moda. Olha para a pessoa que está do seu lado e fotografe ele aí na sua memória visual, vá. Mas sabe por quê? Diga assim, agora olhando para mim, disse: eu só quero ver se o irmão vem domingo que vem. Que tal eu continuar com essa série? Hã? Tem gente que ficou assim. Bota a mão na cabeça dele e sai. Não, se ele comportou assim. Mas a raposinha da ociosidade está ocioso, despreocupado, acomodado, sem procurar se dispor para o trabalho de alguma maneira para ser útil. Promove falta de produtividade material e espiritual. Foi na ociosidade que o rei Davi cometeu um adultério e um assassinato. A mente vazia. A raposinha da superioridade. Aqui está um cão que tem muita gente achando de cara, ele é demais. Esse é o grande mal que tem atingido muitas vidas: a soberba, a arrogância e o sentimento de superioridade. O orgulho nos leva à destruição. Leva essa palavra comigo, vai. De novo, vai. Quer ser algo? É aquele pecado lá do Éden. Por que Adão e Eva comeram o fruto? Porque eles queriam ser. Aí vem a humanidade em toda ela querendo ser. E hoje você chega em algum consultório, você chega em algum escritório, está lá aquele monte de títulos. Olha o que eu sou. Agora é bom quando alguém tem essa convicção: eu só sou isso aqui porque primeiro Ele é por mim. Em muitos lugares a fama tem substituído o conteúdo. O talento tem substituído a piedade. E o estrelismo humano tem substituído o caráter. Não deixemos que a raposa da superioridade estrague a nossa vinha. Mas as três últimas raposinhas da vulgaridade. Cada dia nós estamos nos preocupando mais com a igreja do Senhor Jesus. O dicionário define vulgar como relativo ao vulgo, comum, frequente, usual, trivial, usado, ordinário, medíocre, notório, impressivo. Você imagina você ter um cônjuge vulgar? Significa algo passado, algo de 199 que não tem valor. Porque o que é de 199 não está em lugar de destaque. Está nas gôndolas mais baratas dos supermercados da vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga: eu olho para você e te enxergo uma pessoa de valor. Você não é vulgar. Amém? Agora sim, por último, a raposinha da murmuração. Murmurar é queixar ou reclamar em voz baixa, falar mal
de alguma coisa, censurar. Murmurar é alguém chegar e falar mal de alguém para você, olha para casa e dizer: mas não falei nada. O que você fez? O que você fez? Tornou-se cúmplice, igual. O povo murmurou tanto que Deus impediu que os murmuradores de mais de 20 anos, impediu que eles entrassem na terra prometida, em Canaã, com exceção de Calebe e Josué. Por quê? Porque a murmuração tem a sua raiz na ingratidão. A murmuração é fruto da incredulidade, é falta de confiança em Deus. Eu leio João 8, 31, 32, um texto bem conhecido. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão, e aí conhecerão, e a verdade vos libertará. Quando dizemos sim a Deus, naturalmente nós dizemos não para tudo aquilo que interpõe no nosso caminho. A chave é permanecer, a chave é perseverar. Eu digo para você, a resposta que eu perguntei ao ChatGPT, pode-se, até porque eu não entendo nada disso, eu não lembrava de nenhum engenheiro civil na igreja. Eu disse: é possível restaurar uma casa minada? Com base comprometida? Ele respondeu: sim. Porém, uma casa com base comprometida ou enfraquecida, ela pode até ser reparada, mas o processo exige um estudo técnico, detalhado, uso de bate-estacas ou encorajamento, reforço estrutural com concreto e aço. O custo é muito alto, possivelmente o valor de reconstruir até mesmo uma casa nova. Aí ele termina e disse: mas nunca faça esse trabalho sem consultar um engenheiro civil especialista em tratar base. E o engenheiro civil que está aqui nesta manhã para retratar essa base é o Espírito Santo de Deus. Não importa o que você fez ontem, o que você fez semana passada, Jesus nesta manhã te diz: venham a mim, todos vocês, pode baixar as luzes, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma.